Você já parou para pensar em quantas pessoas passam por nós todos os dias? Centenas, talvez até milhares. Mas, na correria do cotidiano, a maioria delas passa despercebida. No geral, parecem todas comuns à primeira vista. Rostos que se misturam na multidão. Mas de vez em quando, surge alguém que quebra esse padrão. Uma figura que, só de aparecer, já faz todo mundo parar e olhar duas vezes. E hoje, a gente vai falar justamente sobre esse tipo de pessoa. Mulheres tão únicas, tão fora do comum, que é difícil acreditar que existem de verdade. Prepare-se, porque a lista de hoje vai te surpreender. Essas mulheres não só chamam atenção pela aparência, mas também pela história, pela personalidade ou por características tão raras que parecem coisa de filme ou ficção científica. Algumas poderiam facilmente ser personagens de um mangá, outras parecem ter saído direto de um laboratório de experimentos genéticos, e tem até aquelas que desafiam completamente o que a gente entende como normal. Mas todas têm algo em comum. São inesquecíveis. E não importa onde estejam, elas sempre vão se destacar. No episódio de hoje você vai conhecer essas figuras impressionantes, mulheres que você simplesmente não vai acreditar que existem. Então, já se acomoda. Aí, porque o que vem a seguir é de deixar o queixo caído. Vamos nessa? Mandy Sellers. Vamos começar com Mandy Sellers. Talvez esse nome não seja familiar para você, mas a história dela com certeza vai te impactar. Mandy é portadora da Síndrome de Proteus, uma condição genética extremamente rara que causa um crescimento descontrolado dos ossos, tecidos e pele. Diferente de doenças mais conhecidas, essa síndrome age de forma imprevisível, fazendo com que partes do corpo cresçam de maneira desproporcional e muitas vezes assustadora. No caso de Mandy, o efeito se concentrou nas pernas. Sua perna esquerda é 13 centímetros mais longa que a direita e juntas, as duas pesam cerca de 95 quilos, o que representa quase 2/3 do peso total dela. É como se ela carregasse uma pessoa inteira só nas pernas. Consegue imaginar o impacto disso no dia a dia? Apesar de ter nascido com essa condição desafiadora, Mandy não deixou que isso a impedisse de tentar levar uma vida o mais normal possível. Desde pequena, ela aprendeu a andar e tentou se adaptar, mesmo com o desconforto constante e os olhares curiosos, e às vezes cruéis, das pessoas à sua volta. Como se não bastasse o peso físico, ela ainda teve que lidar com o peso emocional de se sentir diferente, deslocada, inferior. E se você está se perguntando se existe algum tipo de tratamento, a resposta, infelizmente, é desanimadora. A medicina ainda não encontrou uma cura ou uma forma eficaz de conter o avanço dessa doença. Em muitos casos, como o de Mandy, a única alternativa viável acaba sendo a amputação dos membros afetados. Mas nem isso derruba a sua vontade de viver. Mandy é um exemplo vivo de superação. Ela mantém uma visão positiva sobre sua própria condição e sonha alto, mesmo sem os pés. Um dos seus maiores desejos é praticar snowboard algum dia, desafiando a lógica, os limites físicos e todas as estatísticas médicas. Sua história vem inspirando cientistas ao redor do mundo que seguem estudando a Síndrome de Proteus na esperança de encontrar respostas, não só para Mandy, mas para todos que convivem com essa rara e complexa condição. Charity Pierce. Se um dia você estiver com vontade de devorar uma pizza inteira ou se render à tentação de um doce bem açucarado, talvez a história de Charity Pierce te faça pensar duas vezes. Moradora do estado de Iowa, nos Estados Unidos, Charity ganhou notoriedade por um motivo que ninguém gostaria. Seu peso atual ultrapassa os 360 quilos. Com um corpo de dimensões impressionantes, ela enfrenta diariamente desafios que a maioria das pessoas nem imagina, como o simples ato de sair de casa ou se mover por conta própria. Ainda assim, em meio a todas as dificuldades, Charity provou que o amor verdadeiro não se importa com aparências. 3 anos atrás, ela se apaixonou por Tony, um rapaz bem mais jovem que ela, com apenas 22 anos. Um relacionamento que para muitos pareceria improvável, mas que para ela virou uma fonte de esperança e força para mudar de vida. O grande sonho de Charity é se casar usando um lindo vestido branco, mas há um obstáculo literal e simbólico no caminho: encontrar um alfaiate disposto e capaz de costurar um vestido para suas medidas.
Determinada a mudar sua realidade, ela decidiu se submeter a uma cirurgia de redução de estômago. No entanto, para que o procedimento possa ser realizado com segurança, os médicos exigem que ela perca pelo menos 120 quilos antes da operação. Isso não é apenas uma questão estética, é uma questão de vida ou morte. O coração de Charity já dá sinais de sobrecarga, e os médicos alertam que, sem essa redução de peso, seu organismo pode não resistir por muito mais tempo. O objetivo final dela é chegar a 80 quilos. Um número que, para ela, representa liberdade, saúde e felicidade. Com o apoio do noivo, Charity iniciou uma jornada árdua. Tony tem sido um verdadeiro parceiro, ajudando-a a seguir uma dieta rigorosa. Ela reduziu drasticamente o consumo diário de calorias, de impressionantes 10.000 para apenas 1.200, uma mudança radical que exigiu força de vontade e muita disciplina. Apesar do esforço, os resultados ainda são tímidos e os médicos não se mostram muito otimistas com a velocidade da perda de peso. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é que Charity não desistiu. Ela continua tentando, dia após dia, e isso por si só já é inspirador. Porque, acima de tudo, acreditamos nela e sabemos que, com determinação e apoio, ela pode sim transformar sua vida. Elaine Davidson. Hoje em dia, ver mulheres com piercings em diferentes partes do corpo já se tornou algo comum. Brincos nas orelhas desde a infância, um piercing discreto no nariz ou até na sobrancelha são acessórios que mal chamam atenção no cotidiano. Mas há quem leve esse estilo a um nível completamente novo. É o caso de Elaine Davidson, uma brasileira que vive na Escócia e que ficou conhecida no mundo inteiro por quebrar todos os limites possíveis quando o assunto é modificação corporal. Ela entrou para o Guinness Book como a mulher com o maior número de piercings no mundo, e o mais impressionante é que esse número ainda está aumentando. O que começou como uma simples escolha estética se transformou em uma verdadeira obsessão artística. Tudo teve início em 1997, quando Elaine colocou seu primeiro piercing no rosto. 3 anos depois, ela já contabilizava 462 perfurações em todo o corpo, sendo 192 apenas no rosto. Mas isso era apenas o começo. 10 anos mais tarde, o número de piercings já havia se multiplicado por 10. E se você está se perguntando quanto peso metálico ela carrega diariamente, a resposta pode te surpreender. Quase 3 quilos de metal distribuídos em todo o corpo. Sim, são quase 3 quilos de pequenos objetos presos à pele, aos lábios, à língua, à sobrancelha e a partes que nem imaginamos. E mesmo assim, Elaine garante que leva uma vida perfeitamente funcional. O mais curioso? Ela é médica, não tem hábitos de saúde prejudiciais e ainda administra uma pequena empresa especializada em óleos aromáticos. Tudo isso sem deixar que sua aparência, incomum para muitos, interfira na forma como vive e se expressa. Elaine vê seu corpo como uma tela viva. Para ela, os piercings não são um obstáculo, mas sim uma extensão da sua personalidade e criatividade. Cada furo representa uma escolha consciente, um passo a mais na construção da sua identidade artística. Enquanto para muitos o excesso pode ser desconfortável, para Elaine, o exagero é sinônimo de beleza, uma forma única de manifestar o que sente, pensa e acredita. Seu visual pode até gerar espanto em algumas pessoas, mas para ela, tudo faz parte de uma arte viva, pulsante e absolutamente livre. Victoria Wright. À primeira vista, Victoria Wright parece apenas mais uma mulher comum, alguém que você poderia ver passando pela rua sem suspeitar de nada incomum. No entanto, basta observar com mais atenção para perceber que algo diferente acontece com seu rosto. Suas feições são visivelmente alteradas, com um crescimento anormal da região da mandíbula. E o motivo por trás disso é uma condição genética extremamente rara, chamada querubismo. Essa doença afeta o desenvolvimento ósseo do maxilar superior e inferior, fazendo com que esses ossos cresçam de maneira desproporcional, dando ao rosto uma aparência inchada e completamente fora dos padrões que estamos acostumados a ver. O nome querubismo vem da semelhança com os anjos querubins das pinturas renascentistas, rostos redondos e inflados,
Mas a realidade de quem convive com essa condição está longe de ser angelical. A origem do querubismo está em uma mutação genética específica que interfere diretamente na formação óssea da face. É uma condição hereditária, ou seja, pode ser passada de pais para filhos, e normalmente começa a se manifestar na infância. Com o passar do tempo, o rosto vai mudando gradualmente, até atingir proporções que muitas vezes são vistas com estranhamento ou até preconceito pelas pessoas ao redor. A medicina até oferece uma saída cirúrgica para esses casos, mas o procedimento é delicado e, mesmo quando feito, não garante que a aparência volte ao que seria considerado normal. É um desafio não apenas físico, mas também psicológico, já que a aparência é, muitas vezes, alvo de julgamentos impiedosos. Mas Victoria Wright decidiu não se curvar diante das adversidades impostas pela genética. Em vez disso, ela abraçou sua condição e se tornou uma voz ativa na luta contra o preconceito e o capacitismo. Ela vive sua vida com dignidade, não permitindo que o querubismo defina quem ela é ou limite suas escolhas. Victoria encontrou força em sua diferença e hoje inspira milhares de pessoas que enfrentam desafios semelhantes. Sua história nos lembra que a beleza real vai muito além das formas faciais e que a coragem de aceitar quem somos, mesmo quando o mundo insiste em apontar o contrário, é o que realmente nos torna únicos. Rama Haruna. Se você já sentiu que a vida não foi justa com você, ou se em algum momento acreditou que seus problemas eram impossíveis de superar, talvez precise ouvir a história de Rama Haruna. Essa jovem nigeriana se tornou um símbolo de força e esperança, mesmo diante das circunstâncias mais adversas que alguém poderia imaginar. Rama nasceu como qualquer outra criança saudável, mas poucos meses após o nascimento, seu desenvolvimento parou de forma misteriosa. Seus braços e pernas nunca se formaram completamente, e o que era para ser uma infância comum se transformou em uma batalha diária contra a dor e a limitação física. Sem acesso a um diagnóstico claro, sua condição é um enigma até mesmo para os médicos locais. Alguns chegaram a cogitar explicações espirituais, dizendo que ela teria sido amaldiçoada, uma crença que, infelizmente, ainda é comum em algumas regiões da Nigéria, onde a medicina moderna ainda não chegou com força total. Por causa de sua condição, Rama passou a maior parte de sua vida acomodada em um balde de plástico, um recurso improvisado para protegê-la e facilitar sua locomoção por familiares. Pode parecer inimaginável, mas mesmo em meio a essa realidade dura, ela nunca perdeu o sorriso nem a vontade de viver. Aos 19 anos, Rama sonhava alto. Queria abrir sua própria loja, ter seu próprio negócio e construir um futuro com as próprias mãos. Ou pelo menos com a ajuda do coração gigante que sempre carregou. Sua família, apesar das limitações financeiras, fazia o possível para dar a ela o mínimo de conforto e alimentava a esperança de que alguma ONG ou organização internacional se sensibilizasse com a situação e pudesse intervir para melhorar sua qualidade de vida. O que torna Rama verdadeiramente especial não é apenas sua história, mas sua atitude diante dela. Mesmo enfrentando dores constantes, olhares de preconceito e a falta de apoio médico adequado, ela sempre se mostrou otimista, gentil e cheia de planos. Rama é o tipo de pessoa que ilumina qualquer ambiente com sua presença e nos ensina uma lição poderosa. Às vezes, a maior força que alguém pode ter é justamente continuar sonhando, mesmo quando o mundo parece ter tirado todas as chances. Sua história não é apenas tocante, é transformadora. Um lembrete de que, mesmo nas situações mais improváveis, é possível encontrar esperança, dignidade e propósito. Essas foram as mulheres mais inacreditáveis que você nunca imaginaria que existissem. Muito obrigado por assistir. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!